Essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Eu tive a oportunidade de ir para Garça, aonde nós temos internado num espaço para recuperação, um irmão da igreja, e nós tivemos a oportunidade de estarmos lá durante um dia com esse irmão, e foi um tempo muito precioso da parte de Deus para a minha vida. Foi um tempo de Deus para o meu coração. A gente esteve lá e eu vi muitas famílias buscando a restauração. Eu vi filhos chorando com o pai, chorando com mãe. E uma coisa chamou muito a minha atenção a hora que eu estava lá dentro. Um jovem se aproximou de mim e da minha família. Eu estava com o meu pai, estava com o meu tio. E um jovem bonito, tem seu aproximadamente 19 anos, mas um menino bonito. Ele se aproximou de nós e disse assim: "O senhor que é o pastor?" Eu disse: "É." Aí ele disse assim: "Ora por mim." Eu falei: "Claro." Aí ele olhou para o meu tio e disse assim: "Doutor, o senhor vai ver o meu pai essa semana? Dá um abraço nele e diz que eu estou com saudade." Aí eu não me contive, comecei a chorar. Abracei ele e lembrei dos meus 2 filhos. Cheguei em casa correndo, e a primeira coisa que eu fiz foi abraçá-los muito forte, muito forte. E acredito que tive a conversa mais séria que eu já tive com os meus 2 filhos em toda a minha vida, sobre os perigos que nós estamos enfrentando no dia a dia. E aí o abraço deles me fez tão bem. O abraço deles me fez tão bem. E quem sabe você está precisando de um abraço? Ou quem sabe faz tempo que você não recebe um abraço? Querido, eu entendo que a igreja é um lugar terapêutico. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de vida. Então Deus tem apertado o meu coração para isso. Você pode se colocar em pé no lugar aí onde você está? Você pode dar um abraço bem gostoso nessa pessoa que está aí do seu lado? Um de cada vez. Dá um abraço bem gostoso assim, isso. Dá um abraço gostoso. Sabe, tem gente que não gosta de abraço. O abraço é terapêutico, o abraço é bom. O abraço cura, viu, gente? Um abraço cura. Sabe, querido, eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Você vai voltar a ter visão, no nome de Jesus. Você vai voltar a ter sonho, em nome de Jesus. Ninguém é maior do que Deus, ninguém é maior do que Jesus. O Senhor é o dono da festa, o Senhor é o dono da igreja. Entrega o seu problema nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Se você já deu o abraço, você pode se assentar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe, querido, que eu tenho aprendido que o propósito de Deus não é ter uma igreja grande, mas o propósito de Deus é ter uma igreja transformada, uma igreja de pessoas transformadas. E na minha leitura, o que toca o coração de Deus não é uma igreja grande, mas é uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja que ama Jesus acima de qualquer coisa. Porque quando você ama Jesus, você descobre que Ele pode fazer em 2 segundos o que às vezes eu e você levaríamos 20 anos para fazer. Ele pode fazer num estralar de dedos aquilo que uma vida inteira eu e você estamos tentando fazer e não conseguimos.
Deus pode mudar a nossa história num piscar de olhos, ou num estralar de dedos. E como nós estamos vivendo um tempo de pensar na nossa família, e como durante essa semana eu vi algumas famílias destruídas, eu vi famílias com um monte de problema. Eu quero nessa noite falar sobre uma família com vocês, e para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas. Eu quero pensar um pouquinho na história de um homem chamado Manassés. Esse homem tem preciosas lições para nos ensinar, e eu quero dividir um pouquinho da história dele com você nessa noite. Para isso eu peço para que você abra o seu coração para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versos para que você possa compreender um pouquinho a história de Manassés. 2 Crônicas, Antigo Testamento. Quem achou, diga achei. Que bom. Manassés, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas, capítulo 33, versículo 1, versículo 2, diz assim: E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Versículo 6: E fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Verso 10: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Verso 11: Pelo que o Senhor trouxe sobre ele o príncipe dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. 12: E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Verso 13: Ele fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém, querido? O último verso desse texto, a parte B, diz assim: E reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém? Querido, a coisa mais importante que poderia acontecer na minha vida e acontecer na sua vida é reconhecermos que existe alguém que controla todas as coisas. É reconhecermos que existe alguém que é superior a nós. Existe alguém que controla a nossa vida com a palma de suas mãos. Existe alguém que do nada tudo criou. Existe alguém que controla o cosmos com a palma de sua mão. Existe alguém que trouxe à existência o mundo, e pensando neste mundo, ele trouxe à existência eu e você. E esse alguém tão grande, esse alguém tão sublime, esse alguém tão poderoso, se importa comigo e com você. Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida dos nossos negócios, Ele preserva a nossa vida, Ele nos dá a vida. E quando nós olhamos para a história de Manassés, nós chegamos a algumas conclusões. A conclusão mais perigosa que eu chego com a história de Manassés
é aquele dito que você conhece muito bem: aquele que não vem pelo amor, vem por onde? Pela dor. E Manassés me ensina isso. Manassés, vamos conhecer um pouquinho a história de Manassés. Manassés é a prova viva de que qualquer ser humano pode ser transformado, qualquer família pode ser salva. Você acredita nisso? Então repita com fé comigo assim: a minha família pode ser salva. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse texto. Manassés me dá essa prova. Manassés é a prova viva de que o irrecuperável pode ser recuperado. E eu preciso dessa palavra essa semana, porque eu fui num lugar onde eu vi pessoas irrecuperáveis, e o Senhor Jesus traz para o meu coração a história de um homem irrecuperável, e que foi alcançado pela graça de Deus, foi alcançado pelo amor de Jesus. Então, meu irmão, não existe pessoa que não pode ser alcançada pelo Senhor. Se você está casado há 20 anos com o marido e você ora para ele mudar e você acha que ele não muda, eu quero dizer para você que se você ficar com o teu joelho no chão e crendo no Senhor, Deus pode mudar o coração dele para a glória do nome de Jesus. Não existe ninguém na face da terra que não seja recuperável, que não seja alcançado por Deus e que não seja transformado. Mas quando a gente olha para a história de Manassés, e quando a gente olha para a história ou para a vida de alguns, a gente vai dizer assim: Manassés é o tipo do homem irrecuperável. Manassés era o tipo do homem que não tinha jeito. É o tipo do homem que você olha e não dá nada. Sabe aquela pessoa que você olha e você não dá nada? Mas Deus nessa noite quer ensinar para o meu e para o seu coração que Ele dá jeito em toda criatura que se coloca diante dEle e que o recebe como Senhor e Salvador. Todo ser humano tem um valor para Deus, e você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos do Pai. Você é importante para Deus. A Bíblia nos diz, nos primeiros versos que nós lemos, que Manassés foi o 13º rei de Judá. A história me ensina que ele reinou 55 anos em Israel. O nome Manassés significa aquele que esquece. E verdade é que ele se esqueceu de Deus. Naquele tempo, todo nome dado ao filho varão determinava o que ele seria no futuro, determinava o que seria a sua história. E quando Manassés nasceu, a sua mãe deu esse nome a ele, aquele que se esquece. E na verdade é que ele deveria ter se esquecido de tudo, menos do Senhor. Também existe um outro ditado que você conhece muito bem: aquele que bate, esquece, mas aquele que apanha, não esquece. Irmão, isso tudo não é versículo, tá? Pelo amor de Deus, isso tudo é dito que a gente está acostumado a ouvir. E se você crê, muito bem. Se você não crê também, muito bem, não tem problema nenhum com isso. Mas é uma verdade, porque quando você bate, rapidinho você esquece. Mas sabe quando você... O problema é quando aquilo que você levou, ou a surra que você levou, você guarda no coração e se torna raiz de amargura. Aí sabe quando você vê aquela pessoa e você tem raiva? Aí sabe quando você vê você passa por aquela situação e aquilo te angustia e aquilo te gera mal? Aí precisa de perdão, aí precisa ser tratado. E eu aconselho você, querido, a liberar perdão para aquela pessoa que te feriu, para aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te bateu. Libera perdão para ela, porque enquanto você não liberar perdão para ela, vai acontecer o seguinte, ó. Você pega aquela ofensa, você pega aquela pessoa e você põe no bolso, e aí você leva ela aonde você for, e aonde você vai, você leva ela. Aí a Bíblia diz que quando você perdoa, você libera ela, você libera o mal,
Você é livre. E aí você vai para todo lugar e aquele problema não te acompanha mais, porque ficou. E o melhor lugar para fazer isso é aos pés da cruz, é com o Senhor Jesus. Por isso, se nessa noite alguém te feriu, se nessa noite alguém machucou o seu coração, eu aconselho você, libera perdão, perdoa logo, no nome de Jesus. Não fica carregando isso com você não. Entrega essa pessoa ao Senhor, deixa Deus tratar com ela, deixa Deus fazer a justiça. Ele é justo, Ele é justo. Volta comigo para Manassés. Quando eu penso na vida dele, eu vejo que algumas coisas importantes Manassés fez, lembrando que o seu nome era aquele que esquece. Primeiro fato importante que eu e você precisamos nos lembrar: Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um homem piedoso, foi um profeta de Israel. Manassés cresceu então num lar cristão. Manassés cresceu num lar onde os valores cristãos eram exercidos todos os dias. Acredito eu que Ezequias pegava Manassés e dizia: Manassés, o Senhor é fiel, confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele. Manassés, se esqueça de tudo menos do Senhor. A Bíblia me diz e me garante que Ezequias foi um homem que temeu ao Senhor e que ensinou o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia me diz que Ezequias foi aquele profeta que promoveu uma grande reforma em Israel. Mas Manassés não seguiu os ensinamentos do seu pai. Cabe aqui um outro conselho que eu dou ao seu coração: mãe, pai, não queira que o seu filho seja você, porque ele não é. E nem queira, você que tem filho pequeno, e nem queira que o seu filho pequeno tenha a provisão que você deseja, porque não vai ter. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui agora e perguntasse assim: o que você gostaria que o seu filho fosse? A maioria de nós, quem sabe, diria assim: eu queria que fosse médico, porque a gente tem a ideia de que médico é rico. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tira essa ideia da sua cabeça. E não adianta você querer que o seu filho seja isso ou seja aquilo. Se eu fosse aquilo que o meu pai quisesse que eu fosse, eu não estava aqui. E se os meus filhos forem o que eu desejo que eles sejam, eles não seriam meus filhos. Incentivar o seu filho a escolher uma profissão legal, amém, glória a Deus, que coisa boa. Mas querer que o seu filho seja você, querer que o seu filho faça o que você acha que é certo, meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que filho é flecha, flecha na mão do valente. Você prepara o seu filho e lança ele. Agora, se você lançar o seu filho sem preparar ele, aí você criou um problema para a sociedade. Mas filho é flecha na mão do valente. Prepara ele e lança. Ele vai acertar o alvo, para a glória do nome de Jesus. Quantos aqui querem que os nossos filhos acertem o alvo? Amém? Você pode dizer comigo assim: eu quero, Senhor, que o meu filho acerte o alvo. Amém? Em nome de Jesus. Se Deus ouvir as minhas orações, vocês vão comigo para a Itália, para o Barcelona, para o Inter de Madrid. Vocês vão para tudo quanto é lugar comigo assistir meus filhos jogar bola. Mas presta atenção, meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ezequias queria que o seu filho seguisse ao Senhor, mas Manassés se esqueceu de todo o ensinamento do seu pai. A Bíblia me diz que Manassés começou a reinar muito cedo. O primeiro verso que nós lemos da palavra de Deus diz que com 12 anos ele começou a reinar. Eu queria que você imaginasse, Guilherme, se coloque em pé para mim, por favor. Ele é o meu assessor para assuntos aleatórios. Você pode olhar para todos? Isso. Ele tem 12 anos. Filho, a primeira coisa que você faria se você reinasse na sua casa, o que seria? Consegue pensar aí? O que você mudaria lá em casa? Amém, não preciso dizer não, guarda aí no seu coração, pode sentar, muito obrigado. Quem sabe ele diria assim: eu mudaria o meu pai, aí ia ficar ruim para mim. Mas presta atenção numa coisa que eu quero te ensinar. Imagina o Guilherme com 12 anos reinando sobre Israel.
Acredito eu que o primeiro decreto que ele faria: videogame na casa de todo israelita. E o joguinho de futebol, né? Né, Guilherme? Pode ser futebol? Pescaria não, né? Futebol. Mas com 12 anos Manassés começa a reinar. E literalmente eu posso afirmar ao seu coração: com 12 anos um menino não tem estrutura nenhuma para governar. Ele não está pronto. Então, mãe, presta atenção. Se o seu filho ainda tem 12 anos ou um pouquinho mais, ele está pronto para algumas coisas, mas para outras coisas não. Ele tem conhecimento de algumas coisas, mas para outras não. Quem sabe você não tem colocado limites para o seu filho. Quem sabe você não tem dito não para ele, e ele brinca com você. Ele manipula você e você não sabe como lidar. O menino de 12 anos precisa receber ordem e não dar ordem. E Manassés reinou muito cedo. O que ele dizia era lei. O que ele dizia acontecia. Quanta bobagem ele fez. Nós que temos 30, às vezes não ouvimos os conselhos daqueles que têm 50 ou 60. Jovem, em nome de Jesus, a multidão de conselhos, a sabedoria. A Bíblia diz isso: na multidão de conselhos, a sabedoria. No tempo que você tem vago, senta com seu avô, ouve o conselho dele. Senta com seu pai, ouve o conselho dele. Mesmo que você não faça como ele está dizendo, mas ouça-o, respeite-o. A experiência dele conta muito. Ele tem muita coisa para te ensinar, muita coisa. Agora, nós vivemos num tempo onde nós achamos que nós somos o dono da razão. E o que importa é o meu prazer, o que importa é o que eu quero, o que os outros querem não tem importância. Ou eu não estou nem aí para aquilo que os outros dizem. E na vida de Manassés não era diferente. Ele com 12 anos reinava. Manassés com 12 anos, ele perdeu a maior oportunidade que um guri podia ter. Ele desperdiçou toda a sua vida cometendo pecados e pecados. A Bíblia também me diz tudo isso no verso 1 que nós lemos. É que Manassés começou a reinar com 12 anos. E na história de Israel, ele foi o homem que mais governou a nação. Foram 55 anos de governo. Alguém que é bom em matemática, me ajuda aí. Começou com 12, governou 55 anos. 67. Amém, André. 67. Então, ou seja, ele começou com 12 e terminou com 67. Vamos pular essa parte, porque senão a gente vai, né? O que a gente podia fazer dos 12 aos 67 anos? Eu estou mais ou menos no meio, então vamos pular essa parte. Mas o que eu queria dizer para você é que algumas coisas ele deveria ter feito. Mas o versículo 2 da palavra de Deus me diz assim: que ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Manassés encheu de ídolos Israel. Manassés consultou adivinhadores. Essa semana eu vi uma senhora lendo a mão de uma outra senhora. Aí eu passei, ela disse assim: quer que eu leia sua mão? Olhei para ela e falei: a minha mão já está lida. Ela olhou para mim assim, eu vou embora que não está. E já fui embora. Algum tempo atrás eu falava diferente. Eu dizia assim: já fiz isso, irmão. Se você deixar eu ler a sua, você lê a minha. Mas eu vou ler a sua também. Tá bom. Tentei fazer isso, mas ela falou assim: você deve ser crente. Eu falei: eu sou crente mesmo. Então veja bem, Manassés fez tudo isso, tudo está errado. Manassés consultou adivinhadores. Aí você levanta 8 horas da manhã, a primeira coisa que você faz, você entra na internet para consultar o seu signo, para saber como vai ser o seu dia.
Aí você pega o jornal ou a revistinha contigo e a primeira coisa que você vai ver lá é o que está falando dos amores, o que está falando de como vai ser sua semana. Você está igual a Manassés. Ou de repente você acorda da cama, alguém te dá uma palavra má e todo o seu dia vai mal. Você está igual a Manassés. Ou de repente você tem um ídolo que não é uma imagem de escultura, mas quem sabe é um ídolo que você idolatra. Então, meu irmão, cuida com isso. Cuida com isso, porque Deus prova a gente naquilo que a gente mais ama. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai tinha alguns planos para mim. E eu fui uma das crianças na história do Paraná, na época, que ninguém entendia o que eu tinha. Eu com 15 anos tive reumatismo no sangue, doença de velho. Mas nós entendemos o que era aquilo. Eu travei e fiquei 6 meses travado, de tudo, com 15 anos de idade. Lembro como se fosse agora uma senhora enfermeira que passou por mim e disse assim: nossa, um menino tão novo, tão bonito, aleijado. Aí o meu pai disse assim: não, ele não é aleijado não. Aí eu lembro como se fosse agora eu sentado na cadeira de roda chorando. Mas Deus estava provando a minha vida e a vida do meu pai naquilo que a gente mais amava. Eu queria jogar futebol, eu queria jogar bola. E Deus estava dizendo: não é bola que eu tenho para você. Quem sabe que você tem algum ídolo, quem sabe que você idolatra alguma coisa. Deus nos prova naquilo que a gente mais ama. E a palavra de Deus ainda no verso 2 diz que Manassés fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Quem sabe eu e você também temos feito um monte de coisa que é má aos olhos do Senhor. Quem sabe eu e você temos mentido, e isso é mal aos olhos do Senhor. Quem sabe eu e você temos enganado pessoas, isso é mal aos olhos do Senhor. Quem sabe eu e você temos ficado e gastado tempo na rua e não gastado tempo com os nossos filhos em casa, isso é mal aos olhos do Senhor. Quem sabe eu e você temos produzido no coração dos nossos filhos situações que eles não estão sabendo lidar, isso é mal aos olhos do Senhor. Quem sabe o seu coração está ferido. Olha o verso 10 da palavra de Deus que nós lemos nessa noite, o que aconteceu. Versículo 10. Mesmo tudo isso acontecendo, mesmo Manassés fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, versículo 10, e falou o Senhor a Manassés, porém não lhe deram ouvidos. Mesmo Manassés fazendo tudo errado, Deus se manifesta a ele. Mesmo Manassés sendo indigno, Deus se manifesta a ele. Deus alertou Manassés, Deus corrigiu Manassés, mas eles não deram ouvidos. Assim eu posso te afirmar, querido, que Manassés foi um homem ruim, não cuidou da sua família. Manassés permitiu que o povo se afastasse de Deus. Manassés profanou a casa de Deus, trazendo ídolos, trazendo feiticeiros. E algo que chamou muito a minha atenção no texto que nós lemos: Manassés fez seus filhos passarem pelo fogo. Então eu posso afirmar que Manassés não foi um bom pai. E cabe aqui uma explicação para você. A Bíblia diz que Manassés sacrificou os seus filhos ao deus Moloque. Preciso afirmar para você isso, querido, para a glória do nome de Jesus. Quando você diz moleque, você está dizendo moleque, você não está dizendo Moloque. E tem uma confusão muito grande, porque a gente não pode chamar o nosso filho de moleque. Quando você está falando moleque, você está falando moleque, você não está falando Moloque. Moloque e moleque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode falar moleque sim. Moloque era um deus da antiguidade de Israel. Moleque é moleque. Quanta molecagem a gente já fez na face da terra. Então não espiritualiza tudo na sua vida não, que vai dar errado, vai dar problema. Esses dias eu chamei o meu filho de moleque, falei aquele moleque. Um irmão olhou para mim e falou assim: pastor,
Você está invocando Moloque. Eu falei, de onde o senhor tirou isso? Aí rapidinho fui em casa, peguei meus livrinhos, estudei. Não tem nada a ver, irmão. Moleque é moleque, Moloque é Moloque. Em nome de Jesus, larga isso para lá. Mas Manassés fez tudo errado. Tudo. E eu e você às vezes estamos fazendo tudo errado também. Até que aconteceu uma coisa. O exército da Síria veio contra Israel, especificamente falando contra Judá. E aí, no meio dos 55 anos de reinado, nós não sabemos ao certo, mas foi dentro dos 66 anos que Manassés tinha, ele foi levado cativo para a Síria, preso até chegar em Babilônia. E presta atenção agora nisso que eu quero ensinar ao seu coração. Quantas vezes Manassés foi avisado? Quantas vezes Deus, em amor, tentou trazer Manassés para perto dele? O amor não resolveu, até que a Síria veio e levou Manassés para a Babilônia. O que mais precisa acontecer na sua vida para você reconhecer a Jesus como seu Senhor? Quem não ouve a voz de Deus através do amor, vai ouvir a voz de Deus na dor. Martinho Lutero diz assim: o homem não descansará enquanto não se voltar ao Criador. Então, enquanto eu e você não voltarmos para Deus, nós não vamos aplacar a ira do nosso coração, ou nós não vamos encontrar a paz. E quando Manassés foi levado pela Babilônia, eu posso dizer a você que ele desceu ao fundo do poço. Ele foi arrancado do trono, e durante 55 anos ele mandou, ele fazia tudo, ele tinha o governo, e de repente agora ele se vê preso, ele se vê no fundo do poço. A Bíblia diz, se você ler, que ele foi levado como um bicho, com canga no pescoço. Anzóis foram colocados nos seus narizes. Ele foi arrancado do trono de poder e foi tornado um bicho. E lá na Babilônia, no centro da feitiçaria, ele antigamente tinha consultado os feiticeiros, e agora ele estava no centro da feitiçaria em Babilônia. E o que ele faz? Algemado, angustiado, perplexo, sem ter força. Eu não sei como você se encontra nessa noite, nem sei como a sua família está, mas quem sabe você está ferido, quem sabe você tem um problema no seu coração, na sua alma, quem sabe você não consegue dormir direito à noite por causa de remorsos, quem sabe você está vivendo um momento difícil, até como Manassés. Mas quando ele se encontrou no fundo do poço, ele encontrou forças. E aí, querido, a Bíblia diz assim para mim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Pai, em nome de Jesus, pega a Bíblia e lê com o seu filho, mesmo que agora você não vê o resultado, quando ele crescer, quando ele estiver grande, ele vai lembrar dos teus ensinamentos. Pega o teu filho e diga para ele que Deus é bom, mesmo que o teu filho tenha 30 anos, 40 anos, não tem problema, faz isso agora, mesmo que você não fez quando ele era novo, mas deixa o teu filho te ver orando, ora alto para o teu filho ouvir a tua voz, deixa ele te conhecer como um homem que ora, como uma mulher que ora. Quando ele crescer ele não vai se esquecer. Quando Manassés estava lá perdido, eu acredito que ele deve ter lembrado do Salmo 23 que o seu pai havia o ensinado. Acredito que Ezequias pegava o seu filho e dizia assim: filho, quando você andar pelo vale da sombra da morte, lembra que a bondade e a misericórdia de Deus vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Durante os 55 anos de reinado, Manassés não lembrou nenhuma vez dessa palavra, mas quando ele estava no fundo do poço, ele disse assim: o meu pai um dia me ensinou que se eu estivesse no vale da sombra da morte, eu podia clamar que Deus viria com bondade e com misericórdia para a minha vida. Irmão, que coisa boa que Deus não é como a gente. Se eu fosse Deus, olharia para Manassés e diria assim: toma, desgraçado,
Você teve 55 anos para fazer o que era bom e não fez, e agora você vem orar para mim? Mas que coisa boa que eu não sou Deus. Que coisa boa que Deus não é como a gente. Meu irmão, o que isso quer dizer? Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do seu erro, não importa o que você fez, não importa o problema que você está vivendo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca se penetrou no coração daquele que buscou o Senhor, aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem muito mais para nós, queridos, se nós o buscarmos em espírito e em verdade. Por isso, nessa noite, querido, não existe causa perdida. Se o seu filho está vivendo um momento ruim e você diz assim: meu filho não tem jeito, eu quero dizer para você que tem jeito para o teu filho, querido. Tem jeito para o teu filho. A bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias da vida dele, e no vale da sombra da morte, a bondade, o cajado do Senhor serão sobre ele, e na hora certa Deus vai o tirar do fundo do poço para a glória do nome de Jesus. Deus é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia, Ele é o Deus que nos salva. Querido, eu chego à conclusão de que Deus mandou Manassés para a prisão, porque se Deus não manda Manassés para a prisão, Deus matava Manassés. Porque Manassés tinha feito tudo errado. Então Deus disse assim: vai ser preso. Lá na prisão, você vai pensar, você vai refletir, e você vai se lembrar de mim, e você vai voltar para os meus braços, do lugar da onde você nunca devia ter saído. Para de reclamar, meu irmão. Às vezes, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, podia ser pior. Bateu o carro, você podia ter morrido. Está com uma dívida, podia ser pior. Tua família podia estar no hospital morrendo. Está enfrentando um problema, uma crise, podia ser pior, meu irmão. A coisa podia estar mais feia. E ainda assim, é a bondade e a misericórdia de Deus que estão sobre a sua vida, livrando você de todo mal. Ah, pastor, mas a coisa está difícil. Quem disse que seria fácil? Se fosse fácil, você fazia sozinho. Mas a Bíblia diz que no mundo nada você pode fazer sem Ele. Nada. E Manassés é o tipo de homem que me ensina isso. Mas Manassés tem as suas qualidades também. Ele reconheceu o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele pediu por misericórdia. Acredito eu que na oração de Manassés ele disse: Deus, me perdoa, porque 55 anos eu fiz tudo errado. Eu virei as costas para o Senhor. O Senhor nunca virou as costas para mim. O Senhor nunca se esqueceu de mim, mas eu me esqueci do Senhor. Mas eu estou aqui nessa noite, colocando a minha vida diante de Ti. Manassés reconheceu que viveu a vida inteira fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E na hora do aperto, na hora da sua maior dificuldade, ele clama ao Deus do seu pai. Se preciso for, querido, grite nessa noite. Chame a atenção do Deus do teu pai. Clame com toda a sua força e com toda a sua fé. Levante a sua voz, peça socorro, porque Ele nos ouve. A Bíblia diz que Deus se voltou para Manassés, restaurou a sua vida, o seu reino e a sua alma. Hoje Deus está com os ouvidos atentos às orações que se fizerem nesse lugar. Basta que eu e você reconheçamos os nossos erros e voltemos como Manassés para o centro da vontade de Deus, do lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Eu acredito que nessa noite Deus quer ouvir o seu clamor. Não importa o quão longe você tenha ido ou o quão errado você tenha feito, Jesus ama você. E para encerrar, não importa quão profundo é o poço que você caiu, Deus está pronto para te estender a mão e te tirar do fundo do poço. Deus pode abrir os seus olhos nessa noite e te fazer voltar a enxergar. Jogue fora aquilo que tem desagradado a Deus. Afaste-se daquilo que tem impedido você de viver o melhor que Jesus tem para você. Como Manassés,
Peça perdão ao Senhor por todos os teus erros. Peça desculpa para Deus por você ter gastado 55 anos da sua vida fazendo as coisas do seu prazer e só agora você resolveu buscar o Senhor. A Bíblia diz que Ele é rico em nos perdoar, e é isso que Ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer perdoar os nossos erros e nos dar a oportunidade de começar a caminhar de um jeito melhor a partir de segunda-feira. O mês de novembro começou hoje. Nós precisamos deixar alguns enroscos que nos atrapalham de viver o melhor que Deus tem para nós nessa terra.